Bom dia a todos, estamos de novo agora com o nosso XP Connection iniciando aqui, né, mais uma semana, terminamos um semestre ontem, começando mais um semestre, ainda aí bastante, diria, incerto aqui no Brasil, um quadro macroeconômico ainda bastante complicado, mas isso a gente vai falar em instantes, né? Hoje o programa foca o quadro macroeconômico internacional, de China até a Grécia, né? Possibilidade de possíveis impactos. Obviamente, depois a gente vai tirar dúvidas aí sobre os mais diversos questionamentos. Aqui o pessoal está dizendo que está tudo bem. Obrigado aí, o Canhete, Felipe, todo mundo dando aí um bom dia aí pra gente, participação. Obrigado vocês pela participação e pela audiência. Eu sou o Celso Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos. E ao meu lado, Ricardo Kim, analista-chefe. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, o primeiro XP Connection do semestre, o ano passando rápido. A gente vai comentar um pouco do cenário externo. E, obviamente, talvez a gente leve um pouco do foco também para a Grécia, que a gente teve a apresentação semana passada, mas vale aí um update, porque, de fato, está mexendo muito o mercado lá fora e aqui dentro. Mas daqui a pouquinho a gente começa esse debate. Primeiramente, bom dia a todos. Isso aí. E aí, Gustavo Cruz, né? Ele cuida de toda essa parte macroeconômica, né? Toda a apresentação. Se tiver algum problema, alguma reclamação, é com o Gustavo Cruz, da nossa área macroeconômica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Então, hoje a ideia é justamente a gente não só focar em Grécia, como o Kim falou, porque a gente fez o programa semana passada sobre ela, mas passando por outras questões que a gente está vendo no cenário internacional que a gente acha bem relevante e que estão impactando os mercados, mas talvez estão sendo um pouco ofuscadas pela Grécia. Acho que a gente vai comentar sim, quem tiver perguntas de Grécia, quem quiser novamente alguma dúvida, a gente vai passar, provavelmente no final a gente termine a apresentação mostrando um pouco o que a gente está vendo, quais são os riscos da crise grega, mas eu vou passar principalmente por China e pelo Japão, mostrando o que eu vi lá de interessante, o que está acontecendo. Em meio a essas semanas a gente estudou bastante de bolha na bolsa imobiliária da China e realmente a gente tem que passar por isso, mostrar o que está acontecendo lá. É isso aí. Só lembrando, né, quero investir com eles, preencha aqui os dados abaixo, tenham acesso às mais diversas fontes de informação. Nós temos esse tipo de reunião diária, acho que vale a pena ter acesso da parte de trading até investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários, todo tipo de investimento. A gente aqui é um shopping center financeiro tentando aí, ajudando o brasileiro a investir melhor. Então, dito tudo isso, vamos para a nossa apresentação, né? China e Japão aí, começando com Gustavo Cruz. Apresentação na tela, então. Eu vou começar pela parte do Japão, passar rapidamente, explicar o que está acontecendo lá, o que é o Abenomics, né? Qual que é essa política econômica que está sendo implementada lá no Japão, que tem principalmente 3 pontos que foram chamadas de 3 flechas do Abenomics. Sendo bem resumido, o Japão então ele está há anos tentando combater a deflação e o baixo crescimento, e veio o Shinzo Abe com essa nova política econômica que consiste principalmente em uma política monetária bem agressiva. Ele tem uma compra de títulos de... Só um minuto. Ele tem uma compra de títulos do governo em ativos de risco de um ritmo de 80 trilhões de ienes. A gente vê desde o final do ano passado essa decisão está bem sacramentada. A cada reunião do Banco do Japão existe o questionamento se eles vão diminuir o ritmo, mas eles estão sendo bem persistentes em continuar com esse ritmo para combater a inflação. Por enquanto, os resultados de inflação lá vêm correspondendo às expectativas, com uma reversão na tendência e ainda uma alta pequena, mas já chega a uma alta relevante para as metas deles. Eles já postergaram um pouco a meta de crescimento, mas eles estão bem satisfeitos, principalmente com o que eles vêm acompanhando na reversão na tendência de inflação, que passou de ser deflação e já tem alguma inflação no país. Para eles, isso é o essencial para recuperar o crescimento no longo prazo. A outra flecha é uma política fiscal mais flexível. Eles aumentaram bastante os gastos públicos, o gasto com bem-estar social. E lembrando que a gente vai ter as Olimpíadas de Tóquio em 2020,
Isso consiste em uma boa parte dos investimentos que vem sendo feito no Japão nos últimos anos. O ponto da população envelhecendo e os maiores gastos com eles também corresponde à terceira flecha do Abenomics, que é a parte das reformas de longo prazo. O Japão tem uma população que vem envelhecendo muito, a população em idade ativa do Japão ela diminui cada vez mais, e isso é um grande problema para eles, porque eles precisam de mais trabalhadores para que não ocorra uma escalada desenfreada no ritmo dos salários, e além de tudo eles não têm de onde buscar. Uma parte que eles têm feito é aumentar a participação feminina na força de trabalho. Isso é uma das grandes campanhas que eles têm implementado no país. A outra parte é a retenção de estrangeiros. Cada vez mais eles facilitam você ser um estrangeiro com uma qualificação grande e você possa ficar mais tempo com condições mais fáceis no país, além deles também buscarem, através das universidades, reter cada vez mais pessoas no seu país. Então, com esse problema da população envelhecendo, o Japão vem buscando alternativas para aumentar sua força de trabalho e qualificar ela ao mesmo tempo. Além disso, algumas outras reformas têm sido feitas, como uma abertura maior para a participação estrangeira nas sociedades, ou seja, uma desburocratização no sistema nas empresas, para pagamento de impostos, para estabelecimento no Japão. Eles têm aberto bastante a economia, têm diminuído as barreiras comerciais, eles querem estar mais insercidos no comércio internacional cada vez mais. Então, a gente vê três caminhos diferentes que eles vêm tomando, mas justamente para buscar um crescimento mais sustentável nos próximos anos e evitar essa situação que a gente viu talvez 2 últimas décadas. O Japão praticamente ficou estável, não conseguia nem crescer sua economia e tinha um ritmo de deflação que fazia com que a população postergasse compras e investimentos justamente porque achar que sempre precisam ficar menores. Eu vou passar agora para a parte da Bolsa de Tóquio, que nas últimas semanas a gente viu uma alta bem expressiva. Eu botei aqui desde 2000 até 2015, porque foi o que foi dito, que o ritmo já estava atingindo as maiores desde 2000. Isso é um pouco em reflexo do que vem sendo feito na economia. Os analistas de mercado japoneses, eles acreditam que isso reflete bem a credibilidade do Shinzo Abe e a credibilidade do Abenomics, justamente por terem apresentado resultados nos últimos meses. Então, a política apresentando resultados e o mercado reagindo positivamente a isso. Na parte da China, a gente tem, eu também vou ser bem conciso, a parte do fim do alto crescimento. Então, a gente tem uma economia chinesa que vai ter que buscar uma nova alternativa para crescer nos próximos anos, justamente por é um problema estrutural, não é uma falha na política econômica dos últimos anos. Uma desaceleração que já era esperada, a questão era quando que ia começar a desacelerar, e parece que já chegamos ao ponto que a gente pode acompanhar isso. Antes de falar especificamente do porquê acontece, eu inverti e botei aqui qual é o impacto do chinês, por que é importante, por que é relevante para o mundo essa desaceleração da China. A gente tem aqui na linha azul mais clara o quanto um decréscimo de 2 pontos percentuais na China afetaria o resto do mundo. A gente tem por último aqui o Brasil, então a gente vê que o Brasil é diretamente afetado pela China. A China já ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial brasileiro, então a gente tem que ficar bem esperto, bem atento, né, seria a palavra, à desaceleração chinesa e como que vai ser esse ritmo, se vai ser desenfreado, se vai ser um soft landing, ou seja, uma desaceleração programada e caminhando que nem eles desejam. Eles chamam de New Normal, que é a busca por um ajuste estrutural, aceitando um crescimento normal. A gente teve diversas ocasiões de investimento em cidades fantasmas, uma bolha imobiliária nos últimos anos, diversas cidades que foram construídas do nada, mas que não conseguiram corresponder. Na China, então, a parte do investimento na China deve cair e deve aumentar a parte de serviços, a parte de consumo como porcentagem do PIB ao longo dos próximos anos. Mas isso junto a um crescimento menor. Talvez a gente estava acostumado a China crescendo acima de 2 dígitos. Esse ano a China está tendo extrema dificuldade para atingir os 7% desejados no crescimento. Então a desaceleração é estrutural. Em qualquer medida é apenas
postergaria e potencializaria esse problema. A China, os policymakers vêm reagindo de forma mais contida, de lente seletiva, claramente focados em corrigir essas distorções estruturais dos ciclos para não fazer novamente esses investimentos errados. Eu vou passar aqui para a próxima slide, que ele mostra o que foi feito nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente em 2015. A China, ela tem, diferente do Brasil, que basicamente quando o Banco Central quer intervir, ele corta a taxa básica de juros lá, além de cortar as taxas de juros para afetar diretamente o ritmo de empréstimos, os ritmos da economia, eles diminuem o compulsório exigido dos bancos locais. Então foi isso que foi feito, cortaram desde novembro para cá 4 vezes a taxa de juros e os compulsórios mínimos locais. É uma tentativa de acelerar, de atingir os 7% de crescimento em 2015, justamente estimulando a demanda da população. Mas o que aconteceu foi que justamente junto com esse movimento de estimular o crescimento por meio de uma concessão de um compulsório menor, estimulando a demanda, você disponibilizar mais recursos para a população, para os investidores, acabou gerando talvez o que vem sendo cogitado como uma bolha no mercado de ações chineses. Isso, lógico, acrescentando a parte que desde novembro do ano passado existe um programa novo que linka a bolsa de Hong Kong e a Xangai, e ela permite que investidores invistam por Hong Kong e por chinês, meio que um trem que conecta as duas bolsas. A China abriu um pouco mais para estrangeiros seu mercado de ação. A gente colocou aqui desde 2006 para 2015, justamente para essa linha vermelha mostrando como o nível do mercado de ações chinês está em um nível próximo a um precedente à crise de 2008. Então isso tem levantado bastante os olhos dos investidores, tem deixado eles bem preocupados se realmente a gente está em cenário de crise, está em cenário de bolha. A gente pegou aqui alguns números, cerca de 170 novas contas são abertas todos os dias, 170 mil. O mercado chinês tem uma quantidade de recursos ingressando como não viam há tempos, e eles acham isso um motivo para se preocupar. Justamente porque os recursos estão simplesmente, eles estão identificando eles como meramente especulativos. A gente vê diversas declarações de que 81% dos investidores tradam frequentemente em termos, dizem até que tradam só para se divertir, que eles não estão vendo fundamento no que eles estão fazendo, mas que tem uma enorme quantidade de recursos disponível como não viam há tempos, e por isso eles se veem obrigados a tradar. Junto com o que a gente mostrou aqui no slide anterior, desses recursos que estão sendo cada vez mais disponíveis, e essa parte da liberação maior de investidores podendo investir, a gente entende um pouco por que o mercado espichou tanto, aumentou tanto nos últimos meses. Mas a dúvida agora é se realmente, como a gente vem acompanhando nas últimas semanas, uma alta de 5%, uma queda de 5%, se isso vai continuar ou não nos próximos meses, ou se realmente a gente está em cenário de bolha e desaceleraria totalmente. Eu vou, acho que tirar agora um pouco do slide, vir mais pra gente, para comentar a parte da Grécia. Acho que não precisa ser tanto em slide. Pode tirar da tela. Acho que a gente, resumindo a parte da Grécia, o porquê que a crise grega é importante para os outros, a gente já mostrou várias vezes aqui que o PIB da Grécia não é nada impactante na zona do euro 3%, ou no mundo. Muito pequeno. Muito pequeno. Então, por que a Grécia faz um barulho? Por que a gente olha, por que as manchetes sempre estão encostando com a Grécia há anos já, se a Grécia não é uma economia relevante? Se fosse, porque não é, a resposta é que não é simples você simplesmente tirar a Grécia da zona do euro, ou você ajudar a pegar na mão da Grécia e deixar que eles façam o que eles querem, e você conceder uma ajuda sem custo nenhum para o país. A situação da Grécia é representativa, é o exemplo, é que nem você tem um aluno na classe que não se comporta, você expulsa o aluno ou você deixa o aluno fazer o que ele quer e permanecer na sala. Você tem que dar o exemplo para o resto da sala, que é para o resto da Europa, com a Grécia. Logo, se você expulsa a Grécia da zona do euro, o mercado, o resto da escola vai achar que
o próximo aluno também pode ser expulso. O outro aluno que bagunça muito seria a Espanha, seria a Itália, aquele que não se compromete tanto a fazer os ajustes, ele seria o próximo a ser expulso da sala. Por outro lado, se você pega na mão da Grécia e deixa ela ficar mesmo fazendo o que ela quer, você deixa ela, que ela foi o primeiro país envolvido da calote no FMI, e você permite que ela faça isso, logo mais os outros alunos vão achar que eles também podem fazer as mesmas responsabilidades. Eles vão chegar, agora no final do ano a gente tem eleição na Espanha, como é que você vai virar para a população da Espanha e falar, vamos continuar mantendo essa política de austeridade bem rígida, bem firme? Sendo que a população vai olhar e falar, mas a Grécia acabou de fazer o que quis, não foi responsável e conseguiu uma ajuda da União Europeia, do Banco Central Europeu. Então, esse é o ponto. A Grécia em si não é uma economia que realmente vai impactar saindo ou não da zona do euro, dando um calote ou não. Mas aí você tem uma Espanha que sim é uma das 15 maiores economias, a Itália também, que podem pegar esse precedente e tomar para si. A população ficar insatisfeita, os países não quererem mais ser tão rígidos com a sua população, e isso pode contaminar toda a Europa, e aí sim botar o projeto da União Europeia em risco, definitivamente. Sim, concordo, e o maior receio é justamente abrir esse precedente, né? Não é a Grécia em si, uma saída da Grécia não afeta aqui o Brasil, não deveria afetar. E aí, quanto tempo isso demora, né? Agora está falando que eles tentaram novamente, vão tentar resolver essa situação aí. Eu acho também que a Grécia blefou um pouco, do tipo, vamos ver o que eles vão falar, né? Vamos ver se vão vir uma possibilidade de acordo, tudo isso. E quando foi ver a própria Angela Merkel, a Alemanha, que é a Alemanha que manda hoje na zona do euro, não, se tiver que dar calote, vai sair da zona do euro, para não abrir precedente para outros países. Não é porque a Grécia é relevante, importante. Não devia ter entrado, né? Esse é o primeiro ponto. Obviamente, agora, qualquer declaração de qualquer presidente, qualquer ministro, impacta bastante, porque está bem definido. Ninguém sabe realmente qual vai ser o rumo. Mas na primeira campanha da Angela Merkel para se candidatar à presidência, ela bateu muito forte no ex-presidente e disse que era um dos maiores erros foi aceitar a Grécia na zona do euro. Obviamente não é o tom dela nas últimas semanas. Ela fala que não, a Grécia é muito importante, que eles querem permanecer a Grécia. Isso, né? Mas se ela já falou isso, claramente ninguém quer falar vamos expulsar a Grécia porque ninguém quer tumultuar ainda mais os mercados que estão bem atentos à situação. Mas o sentimento deve ser esse, deve ser que eles cometeram um erro ao permitir a entrada da Grécia na zona do euro. A Grécia meio que não maquiou, mas existia uma auditoria financeira logo para que a Grécia estava para entrar. Eles apontaram que ela não tinha condições para entrar na zona do euro no tempo. Então, desde o começo foi uma situação bem conturbada e que agora está tendo suas consequências. É isso, mas o pior cenário ela não paga da calote e aí demora a se resolver se ela sai ou não na zona do euro. Esse é o pior cenário. Tirando que ia trazer muita volatilidade, apesar de em termos estruturais não impacte tanto, acho que os investidores já mostraram isso, que uma saída ou uma coisa nesse sentido, você traria um pouco de aversão a risco por conta de incerteza, o que vai acontecer com Itália, Espanha, etc. Isso aí poderia mexer o mercado, mas depois disso também, acho que muito já se falou aí, o quanto ela iria contaminar o bloco, etc., que de fato seria pouco, mas ficar atento aí com essa volatilidade que pode trazer. Principalmente com essas indas e vindas, né? O primeiro-ministro grego aí falando que vai ter referendo, mas também agora quer buscar um acordo, pode cancelar o referendo, não sei o quê. E até por isso hoje as bolsas sobem, porque de fato estariam costurando ali um acordo de última hora. E o pessoal está tradando isso não só no mundo, como aqui no Brasil, obviamente tem algum impacto essa questão. Isso. Então, falado isso, vamos passar para a parte Brasil, né, e questionamentos. Brasil, tem que falar da pesquisa que foi divulgada hoje, né, a impopularidade aí do governo Dilma, né, nunca na história desse país, em 29 anos é o pior nível de popularidade. Ela chegou a bater pior do que até agora Collor na época do impeachment, impressionante isso. A aprovação do governo Dilma, né, a reprovação, né,
do governo Dilma saltou de 64% para 68%. E perdeu, né? Quem fala que é ótimo ou bom, saiu de 12%, né, agora está abaixo de 10%, perdeu, agora está um dígito, 9% das pessoas consideram que ela faz um governo ótimo ou bom. Quer dizer, você perguntar para 10 pessoas na rua, nenhuma, né? Quiçá uma vai falar que tá bom, Nenhuma inteira vai falar isso, que tá bom ou ótimo. Uma criancinha vai falar só, né? Um adulto não. Em março, esse índice era de 12% para 21% das pessoas. O governo da presidente Dilma é regular. Segundo a série histórica feita desde março de 86, na gestão de Sarney, o governo da petista só não tem desempenho pior que o próprio Sarney. Em junho e julho de 89, ele tinha aprovação de 7% da população. Tá, isso é impressionante. Ela atinge agora, pior do que o Collor no período de impeachment em agosto de 92. Na ocasião, a popularidade dele era de 12%. Ela consegue, né, nesse sentido, ser execrada pela população. Né? O Collor não tinha a capacidade mais de governar, né, o famoso Fiat Elba. Não tinha capacidade mais de governar e a população também foi para as ruas com os caras pintados. Hoje, né, a reprovação do governo dela é maior do que o próprio Collor. Vocês podem até perguntar se a gente acredita em impeachment. Eu diria ainda não. Probabilidade existe, mas ainda não. O pessoal comentando ali, os mesmos que votaram no PT ano passado, hoje desaprovam, etc. Ela tá perdendo bastante popularidade justamente lá no Norte e Nordeste, né? Isso. A gente tem visto isso ao longo do tempo, porque obviamente foi aquela questão que ela falou que ia fazer uma coisa e veio com outra e a população já está olhando isso, enfim. Isso, o pessoal famoso estelionato eleitoral. Quem vai fazer isso é a oposição. Aí ela chega lá e faz, né, o que ela justamente falou que não ia fazer para ser eleita, né? A Grécia está com esse problema, né? Ela falou de austeridade não fazer, quer fazer, isso. Agora faço ou não faço, né? O referendo, o problema é esse, você elegeu um cara falando que ele não ia manter as políticas de austeridade e agora o referendo você quer manter as políticas de austeridade, você quer ser rígido, fazer as políticas de austeridade, sim ou não? Se você falar sim, você acabou de dizer que você não confia mais no seu presidente, que você há 6 meses atrás votou nele. Então, não faz muito sentido o sim ganhar. A população da Grécia, eles dizem que eles querem ficar na zona do euro, mas eles não querem tomar as medidas de austeridade. Eles querem a parte boa, mas não querem a parte ruim, o que, obviamente, não é possível. E voltando a falar por aqui, né, segue aí a briga entre executivo, né, e Congresso, né, a presidente não governando, né, mostrou isso, foi justamente ontem o Senado aprovando o reajuste de até 78% para o judiciário, com um impacto de R$1,5 bilhão por ano a mais. Então, o governo, ele não vem cortando gastos, nem custos, ele vem cortando investimento. Quando você fala, vou tirar o dinheiro da educação, da saúde e da infraestrutura, é investimento. É a pior coisa porque ele não cresce lá na frente. Ao invés de cortar custos, gastos, cortar Ministério da Pesca, Ministério de tudo. Eu nem sei aqui, eu queria saber quem soubesse nomear os 39 ministérios. Eu não sei, não tenho ideia, não consigo tirar 39 nomes diferentes, não dá. Então assim, 25 mil cargos comissionados, isso é que era cortar custos, e não investimentos, o trabalho aí acaba indo do Levi até por água abaixo nesse cenário. Probabilidade de perder o grau de investimento é elevado ali para setembro e, consequentemente, não tem como fugir, não entrega um superávit, dificuldade de entregar um superávit, quiçá 1,2%. Então, agora o mercado começa a esperar, começou o segundo semestre, taxímetro girando, quando é que o governo, o Levi, vai revisar a meta de superávit fiscal. Superávit é a arrecadação versus os gastos esse ano, que ainda mais se tiver pedalada fiscal, né, para reconhecer, aí é muito negativo. Porque tem aquele risco também dele fazer, revisar a meta agora e depois ter que revisar de novo, né? Quer dizer, agora traria muito ruído, porque de fato, acho que todo mundo já sabe, e até o próprio governo, de que essa meta de 1,2% vai ser difícil alcançar, mas imagina que eles colocam ali aquele 0,8, 0,6 e no final eles veem que vai ser 0, então teria que reajustar de novo, talvez eles estejam esperando um pouquinho, mas o fato é que vão ter que
reduzir essa meta aí mais para frente, né? Isso. Não tem uma data para o rebaixamento, né? Isso pode ocorrer a qualquer momento, mas a gente está jogando um prazo maior porque vai se aproximar mais a gente vai ter mais dados, digamos assim, e aí, falando até com alguns economistas, falam que não passa de setembro para o Brasil ser rebaixado, né? O famoso quem viver verá. As agências de rating, elas geralmente são posteriores à situação, né? Elas não vêm antes, elas não identificam a situação ruim do país antes e aí rebaixam. Geralmente elas acompanham a situação se deteriorar e aí sim elas rebaixam a nota do país. Bom, basicamente acho que esse ano que segurou foram as promessas do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Foi o comprometimento, mas conforme a situação não caminhe, conforme a situação pareça que vai apenas se postergar, isso eventualmente vai estourar uma hora nas agências de rating, observando essa situação tão crítica aqui no país. Afinal, a gente teve que a gente sempre repete, a gente teve um ano de estagnação em 2014, a economia não cresceu, ficou em 0%. A gente vai ter uma recessão esse ano em 2015. Cada vez mais a gente está contaminando 2016 com os resultados tão ruins. E até fazendo um link aqui com a nossa apresentação de hoje, no final de 2016, lá para outubro, setembro, a gente já deve ter o final desse pacote. Os Estados Unidos já deve estar num ciclo de alta de juros, já deve ter iniciado, mesmo tendo postergado tanto, já deve estar com o ciclo de alta de juros em curso. A gente terá o final do programa de estímulos monetários da Europa, já vai ter parado, se seguir o planejado, já terminará antes do final do ano que vem, e o programa japonês também. Então a gente já vai ter praticamente todos os bancos monetários, principais bancos do mundo, retomando essa agenda, esse ciclo natural, o que seria prejudicial para nós. Então 2017 ainda teria um componente ruim, o que é muito crítico para o país. Concordo, até já teve gente aqui falando se o VET aqui, né, a pessoa sem popularidade dá mais força ao Congresso para dificultar o ajuste. Não é questão de dar mais força, já tem a força, né, o Congresso já está mostrando essa força. Perdeu também uma batalha ontem, que foi a redução da maioridade penal, né, 303 votos, precisava de 308, foi duro, mas perdeu. Quando você olha, abre quem votou, né, toda a bancada do PT votou pelo não. Então, a oposição ali sofre uma derrota, mas óbvio que aí ela joga, né, então a gente aprova um reajuste aí para o judiciário, 78%. Houve aqui um questionamento, né, o Selic vai a 16%? Não, a gente vem discutindo sobre isso, não acreditamos na Selic a 16% por conta do custo, tá, gente? É o custo da dívida brasileira. Para trazer a meta de inflação ano que vem para 4,5%, os modelos econométricos demonstram que a Selic teria que ir a 16%. Só que se levar a 16%, é isso aí, Apolo Brasil, o país quebra pelo custo da dívida. Concordo, correto, ainda bem. Parece até o chat da XP que as pessoas já vão respondendo, vão falando, então isso aqui ajuda bastante a discussão, né? Mas Apolo Brasil é isso mesmo, o país quebra pelo custo da dívida e provavelmente se acontece isso, e tem um gráfico, até você pode trazer de repente na semana que vem, que é muito interessante, é o IBCBR, ontem eu fiz uma apresentação no Rio, é o IBCBR que é uma proxy para o PIB e a taxa de juros. A taxa de juros vai na frente, você sobe, e aí esse PIB ele vai caindo depois, é mais demorado, você tem um atraso nisso, né? Tem uma demonstração de que sobe-se a taxa de juros e a economia demora um pouco para começar a entrar nesse período recessivo, desacelerar. Então, fora que, como bem citou o Apolo Brasil, quando você sobe juros, custo da dívida é cada vez maior. Então, o dispêndio de dinheiro por parte do governo é maior. Isso prejudica né, toda a economia. E nesse cenário que a gente está de desaceleração forte, recessão, a gente acredita que ele pare ali, atinge uns 14,5% no máximo, não chega nem a 15%, porque aí prejudica também essa parte toda de arrecadação, de fiscal e custo da dívida brasileira. Essa equação aí que o BC vai ter que sair ou achar uma solução, porque, de novo, a curva hoje de fato está precificando esses 14,5%, né? Mais uma subida de 0,5 e outra de 0,25. Só que o BC estava com um discurso um pouco mais duro com relação ao aumento de juros, mas também tem essa questão de desacelerar a economia, etc. Se a dose não vai ser muito grande, então eles vão ter que
de fato, tomar muito cuidado agora com as próximas reuniões e essa Selic aí, que já projeta os 14,5%, para não trazer aí um risco maior de perder grau de investimento, enfim, é isso que eles estão olhando daqui para frente e, querendo ou não, é uma equação bem difícil de solucionar. É isso aí. Deixa eu só pegar aqui mais perguntas aqui e a gente já responde antes de passar para os ativos, né? Mas, teve muita então, gente. só completando, né? Essa é a grande dificuldade do Banco Central hoje, porque a cada discurso eles falam que sim, que vão fazer o que for preciso para levar a inflação de novo para o centro da meta, mas que nem o Kim falou, mesmo assim o mercado ainda não acredita que ele manterá sua palavra, assim, caso a situação deteriore ainda mais, que ele acabará cortando os juros por conta da saúde da economia. Embora isso acabe ainda mais distanciando a inflação do centro da meta. A gente só encontra a inflação chegando a 4,5% segundo a estimativa do Focus em 2018 e 2019. 2017 acho que está 4,7%, um pouquinho acima. Então eles ainda persistem nessa elevação na continuidade do ciclo de alta de juros para tentar rebaixar ainda mais as expectativas para os próximos anos, talvez levar 2017 já para o centro da meta, 2016 também. O que 2016 talvez seja bem difícil ainda, mas 2017 pelo menos. Esquece 2016, acho meio particularmente bem complicado que ele consiga trazer para o centro da meta de 4,5. O Apolo Brasil perguntando aqui, o risco de impeachment não fica muito elevado com esse cenário macro horrível? Desemprego está explodindo e isso pode gerar mais movimentos populares fortes. Não. Concordo, assim, a probabilidade do impeachment, ela existe, né, esse risco. Porém, a oposição não quer o impeachment. Lembrando que 2 anos de governo, você tem novas eleições. Após 2 anos, o Temer, o vice, assume e aí não precisaria ter novas eleições, você levaria isso para 2 anos. A oposição não quer, a gente tem conversas, né, a gente vem conversando com eles semanalmente, eles não querem por 2 fatores, basicamente. Primeiro, receio de, pegar esse governo do jeito que está. Assumir todo esse custo e falar assim, pô, eu que vou ter que fazer besteira que foi feita nos governos anteriores. Vou ter que ajustar, vou ter que pagar esse preço. A população vai entender? Infelizmente é isso acontece. Segundo, se fizer agora, o Lula, eu acredito que não, tá, mas poderia vir como um candidato, apesar de na última pesquisa da Datafolha aparecer a S com 35, Lula com 25, quando ele sobe no palanque ele pode ganhar. Então tem esse receio também. O Lula vem tentando se separar do PT, né, se dissociar do PT, da Dilma, com a Frente Popular, a Utopia, tudo isso. E aí poderia ganhar essas eleições, aí ficaria novamente, o que ele faria, tudo mais. Acho difícil, mas isso acontece então. Como disse a oposição, agora deixa eles sangrarem um pouco, né? Óbvio que isso acaba sendo ruim pra gente, né, pra população, mas é política, infelizmente entra nesse detalhe. Aumenta, mas atualmente a oposição não quer, por enquanto, o impeachment. Se tiver uma coisa muito clara, improbidade administrativa, receber o caixa 2, aí sim vai partir para isso, mas por enquanto não. Apesar da probabilidade ser baixa, aumentou muito Sim. por conta dessa investigação, Sim. né? Agora com a Odebrecht, enfim, todo mundo falando possível que essa investigação talvez respingue em Lula, PT, etc., no relativo aumento a probabilidade, mas de fato agora talvez até para a oposição não seja tão interessante. Apesar deles terem voltado um pouco a essa conversa, né, de impeachment que tinha se arrefecido um pouco. Então assim, e quanto é que iria a Bolsa, né? A Bolsa cairia sim no primeiro momento, sim, mas aí eu olhar assim, pô, o país é um país é sério, né? Do tipo, se tiver que retirar alguém, vai fazer, chama a atenção das instituições fortes que tem o país, mas ainda acho muito difícil, assim, como citou o Kim, a probabilidade aumenta, mas, sei lá, sobe de 2% para 5%, 2,5% para 5%, dobrou, mas ainda é muito baixo. Até quando você conversa com a oposição, eles não querem no momento.
Algo a acrescentar, Gustavo Cruz? Eu acho que hoje a maior oposição do governo se chama Lula no país. Impressionantemente, quem mais bate de frente é o ex-presidente Lula. E realmente, a gente até especulou outro dia que a única chance seria você tirar totalmente ele como adversário, não poder se candidatar. Aí talvez seria aquele golpe de mestre em que a oposição entra no poder antes desses 2 anos e consegue um grande... o mercado realmente acredita na ideia, acha que os investidores voltam, consegue aquele choque de confiança absurdo e aí a economia retoma. Seria o golpe, mas seria a sorte, para não falar golpe porque fica ruim, mas seria a estratégia perfeita, assim, aconteceria tudo perfeito para eles, mas é muito difícil que todas as variáveis conectem e vão para esse caminho certinho para eles, mas acho que realmente é bem difícil. Isso. E o Apollo Brasil complementou: se a gente não há risco de extrema esquerda ganhar força com a queda do PT, discurso de ajuste fiscal, né, o liberalismo do PT que teria se vendido. Não acho também não acho que perde força. Né? Quem me acompanha no Face, eu tenho escrito sobre isso, o fim do ciclo do PT no poder vem só aumentando e não acho que seria... A disputa foi muito acirrada nas últimas eleições, de lá para cá o cenário piorou. A pior coisa para a classe mais baixa é a inflação. E a nossa inflação é muito maior do que 9%. Imagina a pessoa ter acesso a crédito, ter acesso a uma alimentação diferente hoje. Isso foi roubado dela, foi retirado dela. Então isso é o maior problema ali. Está doendo no bolso, está incomodando. Infelizmente o país não tem novos líderes, né? Não teve uma renovação política, não tem. Né? São as mesmas pessoas de sempre. Mas a população, tanto é que a queda de afiliados até 24 anos, os partidos vêm perdendo bastante. Vamos às perguntas agora aqui. Desculpa, eu tô bem gripado, tá, gente? Então por isso tá tosse. Por que o real ainda está tão valorizado? Principalmente Levi. O Levi fez a pergunta aqui. Por conta dos Estados Unidos vem crescendo menos do que se imaginava. Os dados piores do que se imaginavam por lá. O convidado 5715 perguntando se a VEG está com preço justo ou está caro, Ricardo King. A VEG, ao nosso ver, está cara, mas é aquele tipo de empresa com management muito bom, tem entregado resultado, mas o que tem suportado muito os níveis da VEG é o dólar, né? Ela tem alguma exposição a mercado internacional, então o pessoal está se apoiando nisso, mas agora você entrar no papel pagando 20 e poucas vezes preço-lucro 2015, e querendo ou não, ela tem alguma exposição ao mercado doméstico, e a gente está vendo aí, enfim, confiança do empresariado de mal a pior, produção industrial em queda, que a gente achava que já estava forte e piorando, enfim, até a parte de indústria, montadoras aí vendendo muito menos, etc. Isso que todo mundo já sabe. Então, isso aí, de certa forma, estruturalmente pega a VEG também. Então, com base nisso, você entrar agora nesse PI alto, o risco-retorno não fica tão atraente. Agora, ela deve se manter num patamar alto, né, ali, muito por conta de dólar. A parte de geração também ajudando. Mas, de novo, a gente ficaria fora. Quem tem VEG é uma bela oportunidade para montar uma proteção. Aí participar ainda da alta, mas fica protegido aí de uma eventual correção, principalmente em termos de múltiplo, tá? Vamos lá. Flávio Castro perguntou sobre Petro, a gente segue fora do ativo, a gente inclusive está short no ativo. O ativo não tem metodologia de preços de combustíveis, falaram que poderia ser a cada 1 ano. Transparência vem diminuindo, vem perdendo credibilidade, a gente prefere ficar short dado o alto endividamento da companhia. A sua geração de caixa tende a cair no segundo tri, principalmente por conta... Né, é uma empresa de petróleo. O petróleo tem que estar em alta e não em baixa. Né? Petróleo em baixa é bom para ela, não é bom para ela. Né? O resultado dela líquido no primeiro tri desse ano em comparação ao outro, olhando só petróleo, caiu pra caramba. Saiu de 10.800 para 3 bilhões de reais. Ela perdeu ali 7 bilhões e pouco. Na gasolina e diesel ela ganhou porque ela ficou com um prêmio de gasolina e diesel em relação a fora. No segundo tri isso não ocorreu. Então a EBITDA vai cair no segundo tri e a dívida líquida vem subindo, ela tem que captar 13 bilhões de dólares. Fora isso, é fácil hoje no mercado vender 15 bilhões de dólares em ativos? Nem um pouco.
Então o cenário segue complicado. Saídas para a companhia sempre foram essas, a gente sempre citou. Quem nos acompanha sabe disso. Uma era aumento de combustíveis, ela aumentou em dezembro, só que agora precisaria de outro aumento. Segunda, redução do capex de investimentos, ela já vem fazendo. Terceiro, uma própria emissão de ações, que eles suprimiram essa frase, né? Não há emissão de ações no plano de negócio 2014 e 2018, agora no plano de negócio 2015 e 2019. Eles retiraram na conferência, não, olha só, não tem isso não, a gente retirou, mas não tem problema. Não, se você retira a frase, igual um contrato, uma coisa é falado, infelizmente é isso, outra coisa é escrito, e aí eles retiraram essa frase. Acho que pode ter, não precisa ser no curto prazo, mas no médio prazo, um novo aumento de capital para sanear a companhia que precisa de 60 bilhões de reais. O Estranho Ninho destacou aqui que impeachment não é resultado de avaliação de desempenho presidencial, corretíssimo, e sim resultado da apuração de um crime de responsabilidade, não varia com a queda da aprovação. Não é esse o ponto, é só o seguinte, cada vez mais o Congresso vai ficando distante dela. Né? Então, cada vez mais a oposição, o próprio PT, fogo amigo, quando você está impopular, o pessoal vai se afastando. É isso que vai aumentando o passo. Então, o que a gente fala aqui aumenta a probabilidade, é cada vez pior o cenário, fora as delações da semana passada. Né? A gente tinha, na quarta-feira, no último programa, a gente não tinha essas informações da delação do Ricardo Pessoa. Agora a gente tem. Então, o que impactou, olhando o programa, quem acompanha a gente diariamente é uma coisa, mas quem acompanha a gente aqui no Portal Infomoney, quarta-feira para cá, o que aconteceu? Impopularidade, juntamente com delação premiada do Ricardo Pessoa, citando ela falou que não acredita em delator, porque ela foi presa na ditadura. Gente, desculpa, a gente não vive uma ditadura. A gente ainda vive uma democracia. E com ela não tem problema de delação. Isso é permitido por lei. O delator, ele delata um problema, entrega outros para justamente reduzir a sua pena. Na época da ditadura era uma outra situação. Ela estava delatando companheiros sendo torturados. Então, por favor, desculpa, que comentário desse. Eu não sei o que foi pior, o comentário da Mandioca. Mulheres Sapiens. Mulheres Sapiens com a bola de folha de bananeira, que isso foi uma evolução absurda brasileira, ou se esse comentário sobre delação. Infelizmente, é isso que a gente tem. Ela falou, eu não respeito pessoa que faz delação. Então, ela tá falando, não, os caras não deviam falar nada, não deviam abrir o bico. Não, não pode, é isso. Não, porque a gente viveu isso, é impressionante. Vamos lá, Eletropaulo, aumento de tarifas novamente, 17%, mais um custo aí no bolso, corroendo a renda da população. O que a gente tem a comentar, por isso que o ativo subiu bem, né? Não ontem, mas na sexta e segunda-feira, muito por conta desse aumento, né? O governo, Levi falou, olha, para de bancar isso, tesouro, não tem mais dinheiro. Passa para a tarifa, não tem como bancar isso. O convidado 6 aqui é um momento bom para buy and hold em alguns papéis do Ibovespa, ou melhor esperar 2016, visto aumento de juros e rebaixamento de rating. O ponto é, né, a gente tem estruturas, o Ricardo aqui até pode comentar melhor, acho interessante, principalmente setor financeiro, Itaú, uma BB Seguridade, alguns ativos, comprar e carregar. Só que eu compraria hoje, Cielo também, compraria, mas via uma proteção chamada Fence, né, Kim? Porque a gente fala muito o quão cético a gente está com relação à bolsa como um todo, mas a gente ainda acha alguns setores ali bem atrativos aí para comprar para o longo prazo, que é o seu caso, dando um exemplo, por exemplo, Itaú, né? Itaú Sim. Sofreu bastante, etc. Em termos de múltiplo, está negociando a um múltiplo bem abaixo que a própria bolsa negocia e até que o seu histórico. Então, o que faria sentido de fato seria uma compra para longo prazo e nesse curto prazo, que teoricamente é um pouco mais conturbado por ano de ajuste fiscal, enfim, toda essa questão de atividade econômica, fazer essas proteções de curto prazo, onde basicamente a custo zero você protege em um intervalo, digamos 3 meses, você fica protegido em 7%, então se a ação cair, sei lá, 6%, você não perde nada e ainda participa de uma eventual alta ali de cerca de 6, 7% também nesse intervalo de tempo. Acima disso você fica travado no seu lucro máximo, mas não deixa de ser uma rentabilidade muito boa. Se de 3 em 3 meses você conseguir 7%, nada mal ali no composto, você vai ter uma rentabilidade muito grande. Então isso a custo zero é o que a gente tem disseminado muito na nossa base. O institucional faz muito isso, né? Porque uma coisa é você só comprar e deixar lá. Você tem hoje em dia diversos instrumentos para tentar potencializar e melhorar sua carteira de ações. Os institucionais fazem isso há muito tempo. A gente, como a nossa mesa de derivativos é muito forte, a gente está tentando trazer todo esse conhecimento para o varejo.
para ajudar de novo o brasileiro a investir melhor, não só globalmente, mas como também renda variável, tentar ser um pouquinho mais conservador nesse sentido. Isso. E aí um convidado de 5897 falou que as políticas influem na economia, mas esse programa torce contra o Brasil e parece mais um programa político. Desculpa, 5897, né? Isso não é um programa político e é um programa aberto aqui, né? Infelizmente a gente gosta que as pessoas participem, opinem. A gente respeita a sua opinião, mas isso é um programa político que eu poderia dizer, se não está insatisfeito, não nos assista, né? É isso que eu posso falar aí. Opinem aqui, vivemos numa democracia e você pode opinar, mas programa político não, até porque eu não gosto de programa político, não assisto e não o faço, até porque eu não falei de nenhum partido aqui. A gente não pode dissociar as coisas, né? A gente fala muito aqui de ações e, obviamente, a gente está falando de empresas e, obviamente, se a gente está falando de empresa, a gente está falando de economia, atividade econômica e, hoje em dia, é o que tem influenciado muito a política. Total. Então, não tem como você dissociar. A gente até num painel que a gente teve, né, ali num evento grande que a XP faz, com diversos economistas aí totalmente renome, eles falam, não tem como você falar de economia e não falar de política. Isso. Não tem como você não falar de política sem mencionar a economia. Então, são duas coisas que rodam em paralelo aí, e por isso que a gente tem que falar tanto de política, não porque a gente queira levantar alguma bandeira, coisa do tipo, mas é o que a gente está vendo na economia, a gente tem que tentar fazer e passar e transmitir tudo isso, enfim, a nossa visão com relação à política e economia para os nossos clientes e tentar discutir, mas é sempre bom bater papo, só não confundir as coisas, né? Eu gostaria bastante de não estar falando sobre isso. Vamos lá, então, vamos para várias perguntas aqui, a gente vai atender aqui a todos. Poderiam comentar sobre o aumento de capital em Itaú? Não foi uma bonificação. O Itaú está pagando 1/10, seria 10% de bonificação. Bancos fazem isso é normal, já esperava algo do tipo. Alfa Souza. Avaliação de BB Seguridade. Estou avaliando posição em BB Seguridade. A gente gosta bastante do setor de seguros, a gente aumentou a exposição na nossa carteira mensal. Veio a IPO da Caixa Seguradora. Não vejo problema nenhum para vir mais uma empresa aí vindo ao mercado. Porto Seguro subiu, no Sul América subiu no BB Seguridade. Pode escolher uma, eu diria Sul América, mais entre Sul América e BB Seguridade. Pode comprar qualquer uma das duas. Setor vem subindo bastante porque é juros. É um setor que está apoiado em alta de juros. Por quê? Você não paga o seu seguro primeiro? Você foi lá no teu carro e nem usa, né? Pagou o prêmio. Você foi lá, pagou 3 mil de seguro do automóvel. 4 mil, 5 mil, 10 mil, depende de cada um. 1.000. Ele pega aquele dinheiro e aplica em renda fixa, o prêmio. Ele vai aplicar esse dinheiro e já está ganhando. Quando alta de juros, ele está ganhando e as pessoas não usam. Então tem esse ponto positivo. Fora isso, lei aqui em São Paulo de desmães, caíram, os roubos apresentaram uma queda de veículos de mais de 20% no mês de maio contra maio do ano passado. Isso quer dizer o seguinte, o cara está pagando prêmio com juros maior e está pagando menos sinistro. Então, assim, setor de seguro, excelente momento para entrar, não acho que afeta. Sul América, BB Seguridade, nesses dois. Porto Seguro subiu mais, até pela essa parte de veículos, tá? Sul América, ela pode se transformar numa operadora de saúde que aumentaria a margem absurdamente e negociar múltiplo baixo. Pode escolher Sul América ou BB Seguridade para ser feliz. E se você quer comprar BB Seguridade só que você está com medo da questão do IPO, é só entrar com uma proteção. Justamente para mitigar esse risco de curto prazo, que talvez seja um fluxo ali, mas mesmo assim a gente acha que vale a pena e a gente aumentou bem essa exposição nesse mês que se inicia agora para a BB Seguridade. Isso aí. Pessoal falando de Embraer, né, para a gente analisar, Laura aqui perguntando. Embraer é a exposição a dólar que você, porventura, queira estar alocado no seu portfólio. A gente ainda prefere para essa exposição a dólar Suzano, no caso, e até fazendo o link, o pessoal perguntando de Suzano. Suzano, de novo, primeiro, hoje a gente tem uma exposição, e a gente acha que é bem saudável ter uma exposição do portfólio alocado a dólar, enfim, com correlação com o dólar, porque a gente acha que o dólar estruturalmente é para cima, ou deve se manter num patamar alto, e nesse sentido, Suzano, que é a nossa preferida, eles estão perguntando aqui se continua subindo. É difícil você cravar, vai continuar subindo para sempre, mas o que a gente pode falar aqui é que se a gente olhar a dinâmica
de oferta e demanda para celulose, principalmente se a gente comparar com as outras commodities, ela está indo muito bem. Principalmente na demanda puxada por China e Europa, eles até estão conseguindo repassar preço, etc. Tá negociando a um múltiplo razoável. A Suzano, além disso, no micro, ela tem uma questão de desalavancagem aí, etc. Vai poder gerar mais valor. Então, a gente gosta ainda do ativo de Suzano, principalmente para você diversificar portfólio. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem 20% alocado em papel celulose da nossa carteira, quer dizer, exposição a dólar. Só que o nosso peso maior era Suzano com 12% e Fibria, que tinha ficado para trás, a gente colocou um pouquinho, 8%. Justamente com isso a gente diversifica o risco ali em 2 ativos e tenta pegar uma volta aí. De fato que Fibria ficou para trás, mas reiterando que a nossa preferência é por Suzano. Isso, a gente já comentou de Petro, tá, Flávio? A gente comentou mais cedo. Já falamos de Suzano. Ultrapar está com bom preço para comprar. É um ativo caro, bom, mais resiliente no cenário atual. É um ativo que a gente gosta de, se cair, sofrer, acho que valeria a pena comprar. Esperaria um pouco. Bradesco e Itaú, setor financeiro, a gente está mega otimista com o Itaú. Bradesco também poderia comprar, mas a gente ainda prefere Itaú, os 2 bancos. Só não entrem em Banco do Brasil. Em um possível downgrade onde muitos fundos são obrigados a sair do Brasil, concordo, mas acho que já estão saindo, tá, Soros? Aqui é a pergunta do Soros. Quais ações são mais penalizadas? Eu acho que BVMF. Até você saiu, Soros. Boa aqui. Ele tinha Embraer, TIM e Petrobras. Eu diria BVMF. Os ativos de beta alto, né? BVMF, né? Siderurgia, ativos mais resilientes, Ambev, Cielo tem beta menor, mas vai sofrer tudo. Exatamente. Acho que o BVMF deve sofrer bem. Bancos talvez por também. Conta de peso no índice, também. Né? E é justamente por conta disso que a gente mantém essa exposição a Suzano, por exemplo, que deve sofrer menos, porque o dólar tende a se valorizar, enfim, o real se desvalorizar. E indo mais além, a gente cada vez mais no portfólio global do cliente, enfim, renda fixa, renda variável, etc., a gente está recomendando cada vez mais exposição internacional, né? Você fica exposto a economias que crescem mais que o Brasil, pelo menos no curto prazo, exposto a dólar, você faz um hedge natural ali. Caso aconteça algo desse tipo, perder investment grade, alguma coisa, faz muito sentido você fazer esse tipo de proteção aí e diversificar investimentos. Boa. O pessoal perguntando qual a previsão do minério e perspectivas para Vale. Minério, enfim, a gente ainda acha que deve se manter num patamar baixo. Lembrando que há 1 ou 2 dias atrás a Austrália, que é um dos principais produtores de minério de ferro, já cortou a projeção do minério para o curto prazo. E de novo, a gente acha que essa dinâmica de China desacelerando e capacidade global de minério aumentando, com tanto Brasil, Austrália, enfim, Rio Tinto, BHP e Vale principalmente entrando bem forte com capacidade, isso aí deve pressionar e continuar pressionando o minério. Agora falando de Vale, ela negocia um múltiplo que não é uma barganha e até um pouco acima de alguns concorrentes globais, então o risco-retorno aí está muito negativo no curto prazo. Ela vai ter muita pressão no caixa, né, porque ela vai ter um investimento muito forte e a parte da receita não vai acompanhar. Gente falando em corte de dividendos para o segundo semestre, até para o ano que vem, a gente acha que o curto prazo para Vale vai continuar bem difícil. A gente não recomenda exposição, talvez uma exposição a longo prazo, mas aí seria mais uma outra conversa. Vamos lá. BVMF, o Apollo Brasil se compra antes do anúncio de rebaixamento ou não, a gente acha um ativo hoje caro, BVMF, tá? Não compra. Se fosse comprar, só como citou o Ricardo Kim, via proteção. Há espaço para o Banco Central parar de subir juros? Acho que sim, não agora, mas o mercado projeta uma alta até 14,5. O problema é naquilo que a gente falou no início. Se continua subindo muito, né? O Brasil está na CTI, UTI lá, tá dando remédio. Se der uma dose muito forte, mata o doente. Então não tem como subir juros tão fortemente. CEMIG, por que caiu tanto? A CEMIG tem 3 usinas, Jaguara, São Simão e mais uma que eu esqueci o nome, que ela pediu a renovação automática. Que era o quê? Ela já passaram os 25 anos de uso, depreciados, tudo isso, ela falou, eu quero renovação automática. O governo foi lá 2 anos atrás e falou, não, vamos licitar novamente e se você quiser ficar com ela, é R$40 o megawatt. Ela vendia por mais de R$120 o megawatt da energia. Ela falou, não quero, então vai para a Eletrobras. A CEMIG continua como operadora, mas não detém, só com mão de obra ali, não detém a receita daquela empresa. E ela foi no STJ. O STJ, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, foi quarta ou quinta? Foi quarta.
votou contra, 5-2, faltavam votos de alguns participantes, eles votaram contra, ela perdeu, e abriu precedente. E hoje, ontem, no final do dia, hoje, já saiu que, isso foi para Jaguara, São Simão também, o STJ fala, você não tem direito, abriu precedente para ela, é ruim para ela, para a SESC, para a Copel e para a Eletrobras. Seguimos short em Eletime até por conta disso, e sempre aqui a gente não recomendava a CEMIG, chegamos a recomendar até short na CEMIG. O ouro foi um dos melhores investimentos do primeiro semestre? Sim. Qual o prognóstico para o segundo semestre? Se a situação global de liquidez continuar, continua subindo, acho que subiu 17%. Temos um fundo aqui, isso aqui está fechado. Em dezembro, se eu não me engano, temos um fundo chamado Fundo Capital Protegido investido em ouro. Quem investiu, com certeza está feliz, com prazo, uma carência de 1 ano e meio. O que é o Fundo de Capital Protegido? Que nós temos vários. O último foi fechado ontem, o último lançamento, que era atrelada ao desempenho das ações da Apple. Em ouro, que é o seguinte, o cara aplicou 10 mil, investimento mínimo, o que se há 1 ano e meio o ouro caiu, olhando o valor de hoje, ele receberia o dinheiro de volta. O que a alta da commodity ele leva para casa. Então, eu diria que é um dos melhores investimentos para estar se posicionado em ações, aí nesse caso na commodity, ouro, dentre outros. Todo mês tem 1 a 2 Fundo Capital Protegido. Abra sua conta aqui embaixo, xpi.com.br/abra sua conta, que tem diversos produtos. Aqui nós somos uma casa, uma corretora, e sim um shopping center financeiro. Isso aí, pessoal. Uma ótima oportunidade para quem é um pouco mais conservador na questão de ações é entrar justamente nesse capital protegido, até porque o ticket mínimo é bem baixo, né? A gente está com o tempo aqui estourando. Vamos falar rapidamente sobre Cielo. Se está caro, é cara, mas é um ativo bom, vale a pena ter. BIF Itaúsa. Itaúsa entra do lado do Itaú, que a gente gosta, é uma hold, 96% do valor dela de mercado vem do Itaú, 3,5% vem da Duratex, o restante é Queiroz, Itautec, é outro também ativo interessante para ter, Itaú, Itaúsa, não tem problema. BIF é Minerva, vai se beneficiar, a gente não gosta do setor frigorífico, mas vai se beneficiar justamente das exportações, é uma empresa menor, exporta para os Estados Unidos, a abertura dos Estados Unidos dá uma chancela para ela poder abrir mercado para Japão, Indonésia e Coreia do Sul, é interessante, não gostamos do setor frigorífico, mas se tivesse que ter uma, é Minerva, JBS é mais para tradar e Marfrig, fiquem fora. Pessoal perguntando de rumo aqui diversas vezes, a gente já viu aqui a pergunta, não precisa enviar toda hora, é só pra gente seguir o cronograma, mas Rumo tá negociando a um múltiplo que não é uma barganha, então teoricamente você compraria Rumo esperando diversas sinergias ou colocando na conta uma renovação antecipada de concessões, etc. Então você está pagando muita coisa na frente. A gente não gosta muito desse risco-retorno para o curto prazo. Agora, se você estiver pensando em longo prazo, uma alocação ali em infraestrutura, etc., acho que tem algumas sinergias interessantes, principalmente com o Ometo ali, com uma entrada maior no governo, faria sentido, mas sem muita concentração, tá? Uma exposição pequena ali. E se você está olhando mais curto prazo, a gente acha um pouco difícil aí você querer pagar na frente e esperar que no curto prazo tudo se concretize, renovação de concessões, etc, etc. Então, um pouco desse é o nosso call. Falaram aqui se a gente está caminhando para ser a Grécia. A gente espera muito que não. A gente acha que um dos maiores temores no final da eleição do ano passado é que fosse que continuassem a irresponsabilidade em diversas coisas, como o fiscal. E a gente ficou bem feliz que a postura do governo foi diferente, até com a chegada do Levi e o comprometimento com o ajuste fiscal. E a gente espera que consiga atingir o ajuste, talvez esse ano não consiga, mas a longo prazo, para que justamente o país volte a crescer, volte a ser uma economia empolgadora para os próximos anos. É isso, senhores. A gente agradece aí a participação de todos. A gente volta novamente na quarta-feira que vem com o XP Connection, mas hoje ainda às 3 da tarde aqui no portal da Infomoney, eu, e o Fernando Góes da Clear, a batalha do século, análise técnica versus fundamentos. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde aí e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.